Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um momento importante que nós estamos tendo de estarmos reunidos no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é o consolo que vem de Deus. O texto dessa mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Jesus. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Muitas vezes, nós necessitamos de ser consolados, pois de repente nós nos encontramos em situações geralmente acompanhadas de tristeza, angústia e dor. Uns têm uma simples tristeza, outros têm uma profunda tristeza e uma profunda dor. Nos dois casos, o consolo é uma medida necessária. Consolar significa confortar, proteger, demonstrar bondade e compaixão. Estamos vivendo num mundo com o mínimo de consolo e, às vezes, nenhum consolo. Cada um de nós se encontra tão atarefado, cuidando de suas próprias necessidades, consolando suas tristezas pessoais e, às vezes, daqueles que são mais chegados. Os nossos sentimentos de bem-estar desaparecem num piscar de olho e passamos por momentos tão difíceis que o dia parece uma eternidade e só Deus para nos ajudar. Davi disse no Salmo 71, versículo 12: Não te ausentes de mim, ó Deus, apressa-te em socorrer-me. Amados irmãos, Deus está pronto para nos socorrer. O fato de sermos cristãos não garante que ficaremos imunes aos sofrimentos, angústias, tristezas e dores. Jesus disse em Mateus 5, versículo 4, Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Os que choram é porque sentem dor, sentem aflições, tristezas, angústias, dificuldades, problemas, enfermidades, etc. Os que são consolados é porque receberão o consolo que vem de Deus. Receberemos a proteção, o resgate, o cuidado de Deus, que providenciará para que as feras não nos destruam, as águas não nos afoguem e as chamas não nos transformam em cinzas. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 3, diz isso, né? Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Deus, ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu.
Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhes farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Foi assim com Jó, com Noé no dilúvio, com Israel no deserto, com Daniel na fornalha de fogo, e será também com cada um de nós. Deus tem condições de te consolar, e na proporção da sua necessidade. Possamos ter certeza e convicção dessas coisas. Temos o consolo que vem de Deus, o autor da vida. Ninguém entende melhor do nosso íntimo, melhor do que Deus. Ninguém entende melhor sobre os nossos sentimentos melhor do que Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos criou. Ele é o nosso Criador e também o nosso sustentador. E nele devemos confiar. O consolo que vem de Deus nos consola em qualquer tipo de tribulação, inclusive as suas. Recebemos o consolo que vem de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Jesus, como o bom pastor, se oferece ao rebanho na qualidade de consolador, na hora da tristeza humana. O consolo que vem de Jesus é provado nas horas mais difíceis de nossas vidas. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Precisamos reconhecer que Jesus está conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Recebemos o consolo que vem de Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. Jesus, que é Deus, sabia que estava aproximando o momento de sua morte. Ele também sabia que seus discípulos iriam continuar necessitando de consolo. Por isso, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito Santo, ele habita em nós desde o dia do batismo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando passamos por decepções, angústias, tristezas, sofrimentos e as tribulações dessa vida, temos a tendência de pensar que Deus está distante, que Ele tirou férias, que Ele só atende os outros e que Ele nos abandonou. Mas Deus nunca vai te abandonar, meu irmão. Deus está pronto para te consolar, Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para te proteger. Em Salmos capítulo 121, versículos 1 a 8, diz o seguinte: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitarás aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda.
O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a noite, a lua, e nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus ainda está com você, meu irmão. Deus não foi embora e nem se esqueceu de você. Precisamos lembrar que Deus está sempre vigiando e está no controle de todas as coisas. Deus sabe dos seus sofrimentos. Deus sabe de suas angústias. Deus sabe de suas tristezas. Deus sabe de cada uma de suas lutas e de suas aflições. Deus está com você. Deus se importa com você. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, parte B, diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Precisamos lembrar que Deus quer te consolar. E Deus pode te ajudar. Conforme fala em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer por você muito mais do que o que você pede. Basta você buscar o consolo que vem de Deus no tempo dele e ele dará um basta nesta situação. Em Hebreus 4, versículo 16, o apóstolo, o autor do livro de Hebreus, ele diz no capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus, como um pai amoroso, certamente não vai fazer por nós aquilo que depende de nós. Às vezes, sofremos porque ainda queremos continuar vivendo o passado. Ainda estamos alimentando ódio, mágoa ou falta de perdão. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em Efésios 4, 26 diz isso. Hoje não é tempo de vingança. Hoje é tempo de perdoar. Hoje é tempo de buscar o perdão. Deus promete que ele vai fazer justiça por nós. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Em certas situações, é preciso esquecer o passado e lembrar o presente. Em Isaías 43, versículo 18, diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Largue o passado e viva o presente. As mágoas e dores do passado somente podem nos prejudicar à medida que os trazemos para o presente. Precisamos parar de manter o ressentimento, pois só servem para aumentar a nossa infelicidade e frustração. Em Filipenses 3, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as questões diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que ele esquece as coisas do passado, esquece as coisas que para trás ficam, e avançando para as questões diante de mim, assim diz Paulo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos estar focando nas coisas lá do céu. Entregue a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas enfermidades, os seus sofrimentos nas mãos de Deus. Ele pode te ajudar. Ele pode te consolar. Em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o que nós podemos fazer, vamos fazer, mas o que não depende de nós, vamos confiar no Senhor, deixar nas mãos dele, que ele vai resolver. Jó, ele entregou seus sofrimentos totalmente a Deus. E podemos aprender com Jó. No capítulo 2, versículo 7 a 10 do livro de Jó, diz o seguinte: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer louca, como qualquer doida? Temos recebido de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele sofreu muitas lutas e continuou fiel, confiando e esperando em Deus. Realmente parecia que Deus o tinha abandonado, pois Jó foi afligido de tal maneira que parecia sem fim. Mal ele saía de uma aflição e logo em seguida vinha outra aflição. Parecia até que Deus não estava com ele, mas Deus estava com Jó. Deus sarou as feridas de Jó. Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha perdido. O Deus que esteve com Jó nos dias da aflição é o mesmo Deus que estará com você, que está e que estará com você nos dias das aflições. O próprio Davi fala em Salmos 34, 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Recebemos o consolo de Deus através da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Salmo 119:50: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Em Salmo 119, versículo 107, diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então recebemos o consolo de Deus também através das orações.
no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes. Olha que maravilha. Recebemos o consolo de Deus também através dos irmãos. Deus usa o povo dele para nos consolar. A nossa tendência na hora de sofrimento e dificuldade é nos afastar. É nos afastar, nos isolar e esconder o que realmente estamos sentindo e passando. Mas Deus quer usar os irmãos como ferramenta nas mãos dele para consolar você. Aproveite a bênção de ter seus irmãos. Conforme fala em 1 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, porque com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Em João capítulo 11, versículo 19, muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar com respeito ao seu irmão. Deus pode mudar a sua situação, meu irmão. Deus pode fazer amanhecer um novo dia, com momentos melhores. Por mais que você esteja passando com problemas, Ele sabe todas as suas necessidades. Deus sabe o tamanho da sua dor, o tamanho da sua tristeza. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, parte B, diz: Deus vosso Pai sabe quais são as suas necessidades, mesmo antes de você pedir. Olha só. Em 1 Pedro 5, versículo 7, a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Salmos 34, versículo 19, também o salmista diz: são muitas as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Deus pode te livrar de suas aflições. Confie nele, espere nele e não abandone Deus, porque Ele está pronto para te ajudar, te consolar e te livrar de todas as suas aflições. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, achego diante do Senhor no nome de Jesus, para pedir ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando cada irmão, especialmente aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, que estão sofrendo, que estão abatidos, abalados, que o Senhor os sustente, meu Deus, na tua presença. Fortaleça, Pai, a fé de cada irmão. Não deixa, ó Pai, que as aflições do tempo presente possam ser motivo de nós abandonarmos o Senhor. Que, pelo contrário, que cada irmão, em seus momentos de lutas, de angústias, de sofrimento e dificuldades, possam se apegar mais e mais no Senhor. Abençoe a igreja do Senhor no bairro Nacional. Abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor encha os corações dos aflitos. Fortaleça os corações que estão fracos, Pai. Reanime os que estão desanimados, para que possam encontrar ânimo e força na presença do Senhor. Que o Senhor continue consolando os irmãos, protegendo os irmãos e livrando eles de todo mal, no nome de Jesus. Amém.